Efésios 6,16. Empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. Olha, vamos parar para ver isso aqui. Primeiro, empunhando sempre o escudo da fé. Escreva aí, a fé é o escudo que nos protege. A fé é o escudo que nos protege. Tem muita gente que não entende que a fé, ela é uma ferramenta de proteção. A fé nos protege, a fé nos guarda. E é interessante que Paulo usa esse texto para dizer, olha, é com a fé que você pode extinguir os dardos inflamados do maligno. É pela fé que você faz isso. Tem muita gente que não entende e diz assim, mas pastor, o inimigo está me atacando a minha casa, atacando a minha família, como é que eu faço para me defender? Diz assim, a Bíblia diz que é pelo escudo da fé. A fé é um escudo. E aqui você precisa entender algo, olha só que interessante. Quando nós lemos a fé, é o escudo. Olha que interessante isso, que você pode apagar os dardos inflamados do maligno. Nós precisamos voltar e entender uma coisa muito interessante que acontecia nos tempos de guerra. O inimigo, ele tinha o costume de lançar flechas inflamadas de fogo. Isso já nos aponta uma questão. Quando nós olhamos aqui os dardos inflamados do maligno, é que ele nos ataca de longe. Não é um confronto direto. Muitas vezes o inimigo lança um dardo inflamado de longe, mas acaba acertando a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. E você não sabe nem de onde veio aquilo. Mas o dardo inflamado, ele caiu. Agora, olha só, quando esse dardo inflamado caía, qual que era a tendência? Era se espalhar a chama, era espalhar o fogo. Então, o diabo lança uma flecha, um dardo inflamado, e ele consegue espalhar fogo em toda uma geografia, em várias pessoas. É nessa hora que nós precisamos do escudo da fé. Porque o que é o escudo da fé? O escudo da fé é aquilo que nos protege contra os dardos inflamados do maligno. E aí você precisa entender, pastor, mas se é um dardo inflamado, uma flecha de fogo que o inimigo lança, como é que a gente pode se defender? Quando acontecia isso nas guerras, os soldados iam para a frente de batalha com seus escudos e levavam consigo baldes de água. Então, quando vinham as flechas de fogo, ele pegava os escudos que eram de pele de animal, mergulhava na água e erguia o escudo molhado. Olha isso. Quando vinha a flecha de fogo, ela batia contra o escudo molhado. E aquele escudo encharcado de água, ele minimizava a destruição e muitas vezes até apagava o dardo inflamado que vinha. Então, entenda uma coisa, a fé é o escudo, mas ela precisa ser banhada em água. A água é a palavra, porque você não pode ter fé se você não tiver a palavra. Então eu preciso pegar o escudo da fé, que é o que me protege, e mergulhá-lo na água da palavra, para que a fé fique banhada pela palavra. Então, a fé que é banhada pela palavra, nenhum dardo inflamado do maligno alcança a geografia que eu estou. Tem muita gente que tem a palavra e não tem fé.
tem fé e não tem a palavra. Não, você precisa da palavra que vai banhar a fé, porque esses dois itens farão com que você certamente seja alguém que vai proteger a geografia que você está. Então, quando Paulo diz, olha, empunhando sempre o escudo da fé, é porque em todo tempo nós precisamos fazer uso desse escudo. Nós não sabemos quando o inimigo vai atacar. Nós não sabemos quando será o ataque do inimigo, mas nós estamos sempre utilizando do escudo da fé. Escreva aí nos comentários, o escudo da fé precisa ser banhado na palavra. O escudo da fé precisa ser banhado na palavra. Se nós quisermos apagar, extinguir os dardos inflamados do maligno, o escudo da fé precisa estar mergulhado antes na palavra. Então nós teremos uma fé encharcada pela palavra. Oh, glória! Seria muito interessante se nós tivéssemos a nossa fé mergulhada na palavra todo o tempo. Sabe por quê? Porque uma das coisas que o inimigo tenta... Lembra de Mateus capítulo 4? Na tentação de Jesus, o que o diabo dizia? Está escrito. O próprio diabo dizia para Jesus, está escrito. Lembra que nós falamos da semana passada sobre você calçar os pés no Evangelho da Paz? A fé, ela é alimentada pela palavra. Eu vou dizer de novo, a fé, ela é alimentada pela palavra. A fé é o fogo. Mas a lenha para esse fogo consumir é a palavra. E aí as pessoas não entendem a importância da palavra para alimentar a fé. Aí você encontra pessoas que vai dizer, mas pastor, eu estou meio desanimado porque eu estou sentindo que não está bem, que as coisas não... Assim, isso é falta de lenha. E lenha que alimenta esse fogo chamado fé é a palavra. Por que você acha que há uma dificuldade enorme sempre quando você diz assim, hoje nós vamos no culto, pronto. Falou que vai no culto, parece que começa tudo a dar errado, parece que sempre tem visita, parece que sempre tem compromisso, é sempre uma dificuldade. Ora, aí você consegue romper todas essas dificuldades e vai ao culto. E aí o diabo trabalha para te manter distraído na hora do culto, para que você não receba a palavra e a palavra não alimente a chama da fé. Você consegue entender isso? Você consegue compreender a importância disso? A palavra alimenta a fé. O que nós fazemos aqui todas as manhãs? Colocamos um pouquinho de lenha para queimar. Aí a nossa fé é alimentada.
Você entende isso? Então Paulo está dizendo, olha, empunhando sempre o escudo da fé com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. Olha a fé, escudo. Olha a fé, proteção. E aí, em seguida, ele diz, tomai o capacete da salvação. Olha a salvação é capacete. Capacete protege o quê, pastor? Capacete protege a cabeça. Capacete protege a mente. Olha a salvação, onde Paulo coloca a salvação aqui, ó. Salvação é a proteção da nossa mente. Você sabia que tem muita gente, presta atenção, você sabia que tem muita gente que até hoje não consegue usar o capacete da salvação? Pessoas que até hoje acham, será que eu vou ser salva? As pessoas ficam, pastor, será que eu vou ser salva? Será que eu vou conseguir ser salvo? Porque associaram salvação com obra. Deixa eu dizer para você, salvação não é obra de homem. Salvação é obra do Filho de Deus na cruz do Calvário. Isso é salvação. Existem pessoas que ainda estão tentando merecer a salvação. Não, eu tô tentando viver dessa forma para merecer a salvação. Salvação ninguém merece. Por isso é graça de Deus. Nós não merecemos salvação, mas recebemos por graça. É por isso que eu gosto da ideia de Paulo colocar a salvação como um capacete. Porque quando nós somos salvos, nós temos o nosso entendimento blindado. Nada rouba a nossa salvação. Porque não é o que eu faço, é o que Cristo fez. Escreva, salvação é graça de Deus em Cristo Jesus. Isso é salvação. Salvação é graça de Deus. Não existe possibilidade do homem alcançar a salvação de alguma maneira. Não existe. O homem é salvo pela graça de Deus. E é por isso que você tem um monte de crente hoje que, por falta da salvação pela graça, não usa o capacete da salvação, porque eles estão pensando assim, pastor, eu nem sei se eu vou ser salvo ainda. Como você tem crentes na igreja que nem sabe, nem tem certeza da sua salvação? Como? A primeira convicção que você precisa ter na sua vida é de salvação. A primeira convicção que você precisa ter na sua vida é de salvação. Somos salvos em Cristo Jesus. Isso é graça de Deus. Se você não tiver convicção da salvação, irmão, você não consegue se mover no reino de Deus.
Se você não tiver convicção de salvação, você não consegue, irmã, se mover no reino de Deus. Porque salvação é um fundamento básico da vida cristã. E aí, se você não tem convicção de salvação, é que o diabo fica colocando, não, você não vai ser salvo não. Olha o que você fez. Olha o que você cometeu. Ah, você vai ser salvo, mas a sua família, olha a sua família. Não, capacete da salvação. A salvação, presta atenção, a salvação é o capacete que protege a nossa mente. Isso é salvação. Quero dizer algo para você essa manhã. Deixa eu dizer isso para você com todo o temor e convicção do meu coração. Você precisa não apenas saber, mas ter convicção de salvação na sua vida. Você não pode duvidar um só instante da sua salvação. Você não pode duvidar um só momento da sua salvação. Nenhum momento da sua salvação. Zero. É por isso que a salvação é capacete. É o que protege a nossa mente, é o que blinda a nossa mente. Você não fez nada para que pudesse merecer a salvação. Nada. Por melhor que você seja, por mais bom que você seja, você não fez nada. Cristo Jesus fez tudo. Por isso ele disse: está consumado, está feito. Está terminado. Isso é salvação. E por último, e nem por isso menos importante, ele disse a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oh, glória! Acho interessante isso, porque o último item da armadura que Paulo diz aqui é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, você tem aí na sua mão uma espada, mas você não sabe usar. Você tem na sua mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mas você não sabe usar. Você não gasta tempo para aprender a usar a espada. É como você ter um carro e não saber dirigir. Ah, eu tenho um carro, mas o que faz com o carro? Ah, fica lá na garagem, eu não sei dirigir, eu não tenho habilitação. De que adianta ter um carro e não saber dirigir? De que adianta ter uma espada e não saber usá-la? Nós precisamos urgentemente aprender a usar a espada do Espírito. Todas as vezes que eu me deparo com alguma circunstância, a Bíblia diz: existe a espada do Espírito. Como Jesus combateu o diabo em Mateus capítulo 4, está escrito com a espada.
O diabo dizia, transforma a pedra em pão. Jesus dizia, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Lança-te daqui para baixo, está escrito, já que você quer dizer, está escrito. Lança-te daqui para baixo. E Jesus também dizia, está escrito. Como é lindo quando você encontra um crente que sabe o que está escrito. Está escrito. Se está escrito, é palavra de Deus. E se Deus disse, é nisso que eu creio. Oh, meu Deus! Nos ensina, nos ajuda a aprender a usar a espada do Espírito. Não é a espada da carne, não, irmão. Lembra quando Pedro usou a espada da carne para cortar a orelha do soldado que veio prender Jesus? Não é essa espada, não. Não é essa espada, é a espada do Espírito. Essa espada de Pedro, ela só fere, mas ela não transforma. A espada do Espírito é diferente. A espada do Espírito, ela tem o poder e a autoridade para transformar. Oh, glória! Meu Deus! É muito verdade que a nossa geração não gosta de estudar, né? Em sua grande maioria. Não gosta de ler, não gosta de estudar. E aí vive um evangelho fraco, um evangelho miserável. Não, mas presta atenção, mas não os irmãos e irmãs da devocional. Os irmãos e irmãs da devocional são crentes que gostam de aprender, de ler. É isso? Crentes que estão aí com o seu papel, com a sua caneta, fazendo as suas anotações com a sua Bíblia. São crentes que são apaixonados pela palavra de Deus. Crentes que querem aprender a cada dia a manusear melhor a palavra de Deus. Para ser um obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade. Essa é a ideia. Meu Deus! Eu lembro, queridos, presta atenção, eu lembro que o Evangelho é extraordinário. O Evangelho me fez ter amor pela leitura, pelo estudo. O Evangelho fez isso. O Evangelho, ele me capacitou a amar os estudos. O Evangelho me capacitou a escrever. Irmão, eu nunca imaginei que escreveria alguma coisa. E hoje nós temos livros escritos, hoje nós temos material de estudo escrito, porque essa é a graça do Evangelho. A Bíblia diz que Jesus também crescia em graça e também crescia em conhecimento. Sabe, colocaram para a gente um texto completamente fora do seu contexto e nos ensinaram que a letra mata. Esse negócio de estudar aí, a letra mata, como se ler a palavra pudesse trazer morte. Não, a letra mata. Quem estuda muito fica muito superficial. Quem estuda muito não liga para o Espírito. Assim, é aí que você está enganado.
Quando você aprende, quando você entende, quando você compreende, é que você usufrui melhor. Porque daí você o faz com sabedoria. Porque enquanto você não amadurece, a Bíblia diz que o que é dado para você é apenas o leitinho, o alimento de criança. Assim, mas tem muito crente que já era para estar se alimentando de algo sólido. Sabe o que é algo sólido? Diferente do leite da criança. O leite da criança, ela não tem problema nenhum. Ela só colocar na boca e engolir. Esse é o alimento de criança. Agora, o alimento sólido, não. O alimento sólido é aquele que você precisa colocar na boca e mastigar, 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 triturar, para depois engolir. Mas os crentes não querem mais isso. Os crentes não querem uma palavra que precisa ficar mastigando, mastigando, mastigando para ela poder engolir. Não, não. É aqui um alimento que ela coloca na boca e já engole. Diz assim, é isso que eu quero. Eu quero facilidade. Eu quero um evangelho miojo, né? Algo de 3 minutos e tá bom. Quero algo rápido. Como é que eu aprendo rápido? Não existe isso, irmão. Vamos nos preparar melhor. Vamos gastar tempo aprendendo, entendendo. Ô glória! Amém?